paz do Senhor. Nós estamos falando aqui ao vivo da central de transmissão da igreja em São Cristóvão. Amém. Nessa noite daremos continuidade a mais uma mensagem das 7 igrejas que estão em Apocalipse. Amém. A semana passada nós vimos, através do nosso irmão Pedro, a igreja em Éfeso. Nessa noite, eu agradeço a Deus por nós estarmos numa reunião presencial. Estamos aqui com a igreja de São Cristóvão, né? E pela misericórdia de Deus, estamos juntos. Senhor Jesus. Nós vemos, irmão, que de 2019 até hoje, muitas coisas, muitos fatos têm acontecido. Nós temos ouvido, nós temos visto e temos experienciado, né, as situações que estão acontecendo. Mas nós vemos ali, em 2 Timóteo 3:1, vamos ler 2 Timóteo 3:1, ele fala: Senhor Jesus. Quem achou pode ler para mim, por favor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Naquele tempo, há 2000 anos, já se profetizava que viria tempo difícil. Hoje nós estamos vivendo os tempos difíceis, né? Ali nós vemos quando Paulo falava da situação, né, desses tempos que nós estamos vivendo hoje. Importante de tudo, irmão, que nós devemos pegar com mais firmeza as verdades ouvidas e delas jamais se desviar, porque são elas que vão nos dar refrigério. Nós estamos vivendo, né, uma guerra de reino e não podemos mais retroceder. Não temos mais 20 anos para retroceder. E sabendo que tudo isso já é a vinda, nós vimos ali em 2 Tessalônica 2:7, ele fala do mistério do homem da iniquidade. Ele fala: o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. 2 Tessalônica 2:7. Então, tudo isso é necessário que aconteça para que surja o homem da iniquidade. Mas nós temos que ficar vigilantes, não podemos ficar desapercebidos. E é por isso, irmão, que o Senhor tem nos aberto o livro de Apocalipse. Nós vemos ali em Apocalipse 4:1 e 2. Apocalipse 4:1 e 2. Ele diz: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como disse o Senhor Jesus, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Que nessa noite nós possamos subir e possamos, né, para poder entender o que o Senhor quer nos falar nessa noite. O 2: imediatamente. Sim. Amém. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Alguém está sentado no trono. Glória a Deus, né? Não estamos sozinhos, né? Alguém está velando por nós. Alguém está cuidando de nós. Por isso que nessa noite nós devemos, irmão, né, ser achado em espírito. Então nós vamos falar sobre a igreja em Esmina, né? Precisamos conhecer essa história, porque essa também é a nossa história.
né? Nós vemos que as 7 igrejas, elas existiram naquela época. Aquelas 7 igrejas são os 7 estágios, né? E vemos que devemos conhecer o que se passou. Vai falar Apocalipse 2, de 8 a 11, né? Vamos ler Apocalipse 2, de 8 a 11. Aí ele fala: ao anjo da igreja em Esmina, escreve: Estas coisas diz ao cordeiro conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a vergonha das tuas desejos declarados dele. Amém. Não obstante, Senhor, Agora, Satanás, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova. E terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Glória a Deus. Nós devemos conhecer as histórias da igreja, porque é a nossa história, né? O que aconteceu, o que vai acontecer, através da palavra profética. Através da palavra profética. Para não cairmos no mesmo erro dos nossos irmãos. 1 Coríntios 10, não precisa ler não, irmão. 1 Coríntios 10, onde ele fala assim: essas coisas vos sobrevieram para que sirva de advertência, para que não caiamos no mesmo erro que nossos irmãos caíram. Então, por que devemos conhecer a história das igrejas, das 7 igrejas? Porque para não cairmos na mesma situação. Não é isso? Então nós vemos, porque o desejo de Deus, né, é edificar a sua igreja. Durante toda a eternidade, Deus viu a igreja com a sua esposa. O desejo de Deus é casar com a sua igreja. E Ele quer edificar uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, Senhor Jesus. E o Senhor ama a igreja. Ele se deu pela igreja. Então nós sabemos disso, né? A igreja é um desejo de Deus desde a eternidade. Quando nós vemos ali em Gênesis, nós vemos, né, Eva e vemos Adão. E sabemos que ele já edifica a igreja. Então nós, louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que está longe de acontecer. Não está longe de acontecer. Quando nós vamos ali para Isaías 54, 5 e 8. Isaías 54, 5 e 8, o que ele fala? Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Isaías 54. Ó Senhor Jesus. Glória a Deus, te damos, Senhor. Isaías 54, 5 e 8. Sim, amém. Amém. Ele é chamado Deus de toda a terra. Amém. Até o 8, né? É o 5, 8 até o 8. É de 5 a 8. De 5 a 8, né? Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e fez vivo abatido, como uma mulher na mocidade, que fora refugiada, e de teu Deus. Mulher no meio te deixei, mas com grande misericórdia torna a colheite. Minha indignação escondida tinha na minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadece de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Amém. Amém. Nós vemos a semana passada a respeito da igreja em Éfeso. E a palavra Éfeso quer dizer desejável. Então, nós fomos desejados pelo Senhor. Cada um de nós fomos desejados e estamos sendo desejados pelo Senhor. O desejo do Senhor é casar-nos conosco e viver eternamente. Vemos que a primeira igreja, ela foi gerada ali com a morte
de Cristo na cruz, com a morte e a redenção, e com o dia de Pentecoste. Ali surgiu a primeira igreja, a igreja em Éfeso. Uma igreja pura, uma igreja sem defeito, né? Uma igreja totalmente, né, santa. Mas vemos que ao longe, né, logo começaram a surgir situações, deficiência, carência, os ensinamentos. Nós vemos ali 1ª e 2ª Timóteo, fala que logo surgiram vários ensinamentos, onde ali veio a danificar a igreja. Senhor Jesus. Quando nós vemos ali em Atos 5, 28 e 29, né, vemos que Atos 28 e 29, Atos 5, 28 e 29. Ele fala assim: ó Senhor Jesus. Atos 5, 28 e 29. Dizendo expressamente os ordenando, e não ensinar contudo, dizendo expressamente, vos ordenamos que não ensinesses nesse nome, contudo encheste-lhes além de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vemos que no início, já vemos aqui a doutrina querendo entrar dentro da igreja. Mas os 12 apóstolos, eles fizeram um excelente trabalho. Eles não se intimidaram com as ordenanças daquele tempo. Vemos ali que ele diz, antes, cabe a nós, né? O 28 ele diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles não se intimidaram naquele tempo. Ele não podia pregar o evangelho, ele não podia pregar o nome de Jesus. Você vê que a igreja começou santa, pura, marcada dos judaizeiros e dos judaizantes, que a palavra judaizante quer dizer judeus crentes, e dos judeus também os incrédulos. Então começaram a surgir ali outros ensinamentos. E começaram ali, né, várias situações com os apóstolos. Mas eles não se intimidaram. Nós vemos a primeira barreira começou com os judeus crentes. E não é fácil Deus hoje ter uma igreja gloriosa, né, totalmente pura. Porque o homem, ele é complicado. O velho homem, né, ele é egoísta. Ele só quer saber dele. Às vezes nós deixamos de reunir e pensamos até que o fato de eu não reunir não está prejudicando a ninguém. Mas no momento que nós deixamos de reunir, você está sobrecarregando, porque você é um membro do corpo. Então, já pensou se minha perna disser, eu não vou trabalhar hoje? Ela vai sobrecarregar todo o corpo. Então, muitas vezes nós temos que ter a sensibilidade de quando não reunimos normal, o nosso serviço está ali para fazermos. E vai sobrecarregar outros irmãos. Então nós vemos que a primeira barreira foi ali os judeus crentes e também os judeus incrédulos, né? Nós vemos ali em Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 ele fala, o apóstolo Paulo, Senhor Jesus. Filipenses 3:8 ele fala: se deveras considere tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Nós vemos que, graças a Deus, que o Senhor escolheu ali Saulo, e Saulo ele não tinha uma vida independente. Saulo ele não era egoísta. Vemos que Paulo considerou tudo como refúgio por amor, né, por amor de Cristo.
por causa da simplicidade, da sublimidade a Cristo. Nós vemos que ele fala aqui, né? O 8 ele diz, sim, deveras, considere tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero. Vocês entenderam, irmão? Então nós vemos que no corpo, nós somos membros dos outros. Nós não somos membros individual. Então nós vemos que essa tem que ser a nossa percepção. Senhor Jesus. Nós vemos que, graças ao Senhor, o Senhor achou caminho em Saulo, um homem que amava o Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós vemos agora a condição da igreja. Sabemos que a igreja em Esmina, a palavra Esmina quer dizer mirra, né? É uma especiaria muito cara e aromatizada, que quando as pessoas ali faleciam, o rico era ali embalsamado, só o rico, porque a libra era muito cara. E ela também, na tipologia, tipifica sofrimento. Então a mirra, nós sabemos que a igreja em Esmina, o significado é sofrimento, a igreja sofredora. Uma igreja que ela começou ali nos primeiros anos, nos primeiros séculos, e foi até o 4º século, né? Ali sobre o sofrimento dos 10 impérios romanos, Senhor Jesus. Vemos ali, Apocalipse 2:8, ele fala assim, Apocalipse, né? Fala da igreja Esmina. A segunda igreja, Esmina é a segunda igreja de Apocalipse, onde ela passou por situações. Ao anjo da igreja em Esmina escreve, estas coisas do primeiro e o último. Primeiro e o último. Ó seja, ele é o primeiro e ele é o último. Ele está em Gênesis e ele está em Apocalipse. Não tem lugar para ninguém. Então ele vai a gente da hora que ele quiser. Nós sabemos que o tempo para Deus é nada. Não é isso? Então nós vemos ali que a igreja em Esmina era uma igreja que ela dava testemunho. Ela vivia o testemunho de Cristo. Porque ela o quê? Ela completou o resto do sofrimento de Cristo. Ela vivia o sofrimento. Nós vemos aqui em Colossenses 24. Colossenses 24. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Oh, o Senhor é maravilhoso. Colossenses 24, ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que era a igreja. Aquela igreja em Esmina, ela estava passando por uma situação, ela estava dando testemunho, ela estava completando o resto do sofrimento de Cristo. Então nós vemos aqui, a igreja, de fato, ela está vivendo. De fato, ela estava dando testemunho. Vemos ali Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Ele fala, ó Senhor, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Muitas vezes, irmão, nós só conhecemos a ressurreição através de sofrimento. Através de sofrimento que nós conhecemos quem é o Senhor, né? Então nós vemos que a igreja Esmina, ela estava vivendo esse sofrimento. E de fato, um sofrimento coletivo. Ela estava dando testemunho de quem era Jesus na vida dele, né? Senhor Jesus. Essa era a condição da igreja sob o império. Ali ela passou, né? Dos primeiros séculos até o início do 4º século. Por sofrimento, situações. Nós vemos que toda vez que levantava um imperador, nós sabemos que foram 10 imperadores, levantava o imperador, aquele gostava dos cristãos, e ele dava ali, né? Ali regalia aos cristãos,
E ali crescia, levantava templos, levantava ali empregos, tinha emprego para trabalhar no palácio. E ali começava também o enchimento da igreja. Vamos dizer que a igreja passava de 700 e ia para 3.000. Mas logo, logo o Senhor levantava outro imperador que não gostava dos cristãos. E aí, massacrava os cristãos. E aí derrubava os templos. E aí ele era proibido até de reunir. Então, muitas vezes ele tinha que levantar de madrugada, escondido, para se reunir. Mas ele não via o autêntico cristão. Então, a igreja em Esmina, ela pode até fazer uma tipologia como o joio e o trigo. O joio não tem raiz, mas o trigo, ele tem raiz. Então, nós vemos, irmão, que as situações, as provações, as tribulações, é para nos firmar, é para nos alicerçar, é para nos arraigar em Cristo. Não é isso mesmo? Porque quando nós temos nossa vida no nosso conforto, nós esquecemos. Isso é nossa característica. Não é assim mesmo? Nós vemos isso, a Bíblia tem resposta para tudo. Vemos que Ló, ele viveu isso. E o que aconteceu com Ló? Ló tinha uma vida limitada com Abraão e prosperou. Mas quando ele saiu de Abraão, ele queria conforto, ele queria liberdade. E aí ele pagou um alto preço. Toda a família, perdeu toda a família. Mas a Bíblia disse, a Bíblia chama Ló de quê? Do justo Ló. Ló ele era justo diante de Deus. Nós também somos justos diante de Deus. Porque nós temos a nossa justiça que é Jesus. Não é isso mesmo? Senhor Jesus. Nós vemos que ele se apresenta, Senhor Jesus se apresenta como o último, Como o primeiro e o último. É isso, o Senhor é sempre eterno. E o Senhor é imutável. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, irmão. Deus nunca muda, Senhor Jesus. Nós vemos que o sofrimento, irmão, essa vida de ressurreição, Romanos 8:11, precisa ler, ele fala assim: se habita em vós o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará esse corpo. Então, o que está dentro de nós é o Espírito que ressuscitou Jesus. Então, esse Espírito, irmão, ele vence, ele suporta qualquer tribulação, qualquer sofrimento, qualquer perseguição. O que está dentro de nós é uma vida, mas uma vida de ressurreição, uma vida que venceu a morte. Senhor Jesus. É por isso que ele se apresenta em Apocalipse 2:8, ele fala, que é o primeiro e é o último. Senhor Jesus. Ele fala, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Por isso nós podemos confiar, porque ele tem experiência de morte. Ele é o primeiro e é o último. Então ele sabe de tudo, ele tem experiência. Ele esteve morto e voltou a viver. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos que ele é a ressurreição. Então a ressurreição está dentro de nós. João 11:25 ele fala, João 11:25. Ele fala assim: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não era, ele está sempre no presente. Ele é a ressurreição. E Romanos 8:11 fala que esse Espírito está dentro de nós. Amém. Esta vida de ressurreição é uma vida que vence a morte. As situações, quando vem para nos provar e aprovar. Senhor Jesus, essa vida, ela pode resistir à morte. Quando nós vamos ali em Atos 2:24, nós vemos Atos 2:24. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus, foi maravilhoso. Atos 2:24 ele disse, ao qual Deus, porém, ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível
fazer ele tido por ela. Nós vemos aqui que o Senhor venceu a morte. Aqui que está falando não é irmão Zé Carlos. É a Bíblia que está dizendo que o Senhor venceu a morte. Então, Ele tem, Senhor Jesus, essa vida, ela vence qualquer tribulação, qualquer provação. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ver agora as principais características, né? Vamos ver aqui, Senhor Jesus. A igreja em Esmina fala assim: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Senhor Jesus, nós somos ricos. Amém, glória a Deus. Ó Senhor Jesus. O Senhor permitiu, irmão, que aquela igreja, o Senhor permite muitas coisas em nossas vidas. O Senhor permitiu que aquela igreja em Esmina, que a palavra quer dizer sofrimento, passasse por aquela situação. Para quê? Para que ela pudesse desfrutar da riqueza de Cristo. Para que ela pudesse ver, entender que era Cristo. Muitas vezes nós temos o conceito de dizer assim, eu já vi muito: ah, meu pai é o dono do ouro e da prata, meu pai é rico, eu vou botar a mão nesse carro porque meu pai vai me dar esse carro. É isso que nós temos visto aí. E é por isso que até hoje os judeus não creem que Jesus Cristo é o Messias. Sabe por quê? Ele se baseia, irmão, em que Davi veio, quando Davi entrou na cidade, ele veio numa égua possante, bonita. Mas Jesus, quando entrou, ele entrou numa jumenta. Então hoje ele tem na mente dele de que Jesus é para vir numa carruagem brindada, cheia de ouro. Muitas vezes é o nosso conceito. Muitas vezes pensamos que ser cristão, né, é ouvir prosperidade, pare de sofrer. Ah, o Senhor me chama para ser rico. Nós temos visto muito aí. Aqueles ensinos que entrou na igreja em Éfeso e ela danificou e ela causou uma degradação. E até hoje existe a degradação. E até hoje está visível aos nossos olhos. Muitos de nossos irmãos têm ouvido pare de sofrer. Ah, eu estava com a empresa aí, né, falida, mas eu entrei tal, hoje o Senhor paga todo mundo, não sei o quê. Irmão, esse não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno é carregar o resto de sofrimento de Cristo. O Senhor pode nos dar riqueza. Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, né, Isaías, comerás o melhor dessa terra. O Senhor tem o melhor para nos dar. E o melhor é Ele mesmo. Porque se nós formos ver Gênesis 4, 7, ele diz: o teu desejo está contra ti, mas contra ti dominar. O desejo de Caim era de matar Abel, mas o Senhor alertou ele. O nosso desejo, irmão, é de estar cada dia mais, né, nos afastar de Cristo. Eu costumo dizer: um cão tem a natureza de latir, um gato a natureza de miar, e o homem caído de pecar. O homem sem Deus, ele peca. Então nós vemos que muitas vezes o conceito do nosso irmão é que tem que ser rico. Senhor Jesus, vemos que, Senhor Jesus, não é por aí. O evangelho é para carregar o resto do sofrimento de Cristo. E vemos aqui também, Senhor Jesus. Senhor, e ele fala aqui, né? Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E é blasfêmia do que si mesmo se declara judeus e não sendo antes sinagoga de Satanás. Nós sabemos que sinagoga, né, é o lugar onde os judeus adoravam o Senhor. Adoravam o Senhor, Senhor Jesus. E vemos aqui que os judeus, eles usavam as práticas, né? As práticas ali de material, física. E nós, no Novo Testamento, isso não tinha nada a ver. Se nós olharmos aqui, Romanos 2:28. Romanos 2:28.
Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Ó Senhor. Romanos 2:28 ele diz assim: porque não é judeus quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne, porém judeus é aquele que é interiormente, e circuncisão a quem é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homem, mas de Deus. O que nós vemos aqui? Nós vemos que os verdadeiros israelitas é aquele que foi circuncidado no espírito. O verdadeiro israelita é aquele que foi regenerado, redimido com sangue e regenerado com o espírito. Naquele tempo, os judeus, chamavam os incrédulos, achava que eles, o ser eleito, era correto. E também tinha os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles judeus que aceitaram Cristo como Senhor. Mas vemos que de vir e volta ele queria trazer algumas coisas, costumes e tradições para dentro da igreja. Senhor Jesus, a igreja não tinha essa prática. Ó Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós vemos ali, irmão, conceitos religiosos tradicionais se tornaram um com Satanás. Ele vivia o conceito, né, as tradições dele. Quer dizer, dia de sábado não podia trabalhar, né? A religião tinha que ser a lei. Então tudo aquilo ali não era costume do Novo Testamento seguirmos. Mateus 19, Mateus 12. Mateus 12. De 9 a 14. Ele fala. Mateus 12, de 9 a 14. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles e achava-se um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E ele então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado está cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Eles, com as suas tradições, né? Então ele impedia de Deus agir. Eles tinham as tradições, as leis, e o Senhor todo o tempo, né, usou a vida. Quer dizer, por ele, se um animal, uma pessoa, ou passasse doente no sábado, ele não curava. Senhor Jesus, nós vemos, né? Ele se opõe, ou ele é contra a maneira de Deus trabalhar, de Deus operar. Nós vemos Atos 6, 9. Nós vemos aqui a situação daquela igreja em que os judeus eram o primeiro a causar. Atos 6, 9. Sim. Que eram da sinagoga, chamados dos Cireneus, dos Alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiram com Estevão, né? Nós vemos aqui o 14:1. Hoje é a mesma coisa, irmão, não é diferente não, daquele tempo. Hoje tem levantado aí, ele fala, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto judeus como de grego. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos do gentio contra os irmãos. 19. Senhor Jesus, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando por morto. O que é que nós estamos vendo aqui?
nós estamos vendo aqui, que como naquele tempo, até hoje, o evangelho tem sido distorcido. Existe muito ensinamento. A igreja em Esmina, houve um sofrimento. E também hoje, todos aqueles, irmãos, teve a condição de Paulo aqui, Paulo era perseguido o tempo todo pelos judeus, pelas religiões daquele tempo. Porque Paulo operava, fazia a vontade de Deus. Então todo aquele que quer viver, né, temente a Deus, vai encontrar oposição. Vamos ver aqui que Paulo foi apedrejado até a morte, deixado como morto. Senhor Jesus. Então nós vemos uma série de advertências. Aqui ele fala aqui, Senhor Jesus, não tem mais coisas, né? O 10 fala, não tem mais coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo, Apocalipse 2:10, não tem mais coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova, e terei tribulação de 10 dias. 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor, não tem mais, né? Não tem mais coisas que devem acontecer. Não tem mais coisas que devem acontecer. É por isso que nós devemos pegar com uma firmeza as verdades ouvidas. Porque ela que vai ser o nosso refrigério. Elas que vai nos consolar. Nós vimos aqui, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vemos aqui, Gênesis 24:55, ele fala: mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, depois irá. Senhor Jesus. 58 diz: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: quer ir com este homem? Ela respondeu: irei. Nós somos a Rebeca, nós somos a igreja. Ela conhecia, Rebeca, ela entendia. Quando nós vamos falar de Cristo, irmão, nós devemos dizer: iremos com o Senhor. Eu quero a presença do Senhor. Irei para onde o Senhor for. Eles queriam deixar Rebeca ainda no mundo. Muitas vezes, a correnteza, o brilho do mundo tem nos arrastado para trás. Ainda queria que Rebeca ficasse lá. Mas quando chamaram Rebeca e perguntaram a ela, ela disse: eu irei. Essa tem que ser a nossa atitude. Para onde o Senhor for, eu irei. Nós temos que estar envolvidos com o mover do Senhor. Essa roda está girando. Senhor, nós vemos que o Espírito, né? Ele tem curva. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Então nós vemos que ali, Zacarias, né? Nós vamos ler Zacarias 3:1. Nós vemos que Satanás primeiro, ele joga o laço, depois ele acusa. Em Zacarias 3:1, nós vemos quando Satanás mostra o sumo sacerdote a Deus, não é isso? E diz a Deus: olha, Satanás mostra, olha como está aí o seu servo, sumo sacerdote, com a roupa toda suja. O que Deus responde a ele? É apenas unção. Eu estou trabalhando nele. O que Deus faz com Josué? Mandou tirar a roupa suja e lhe dá-lhe uma roupa de linho finíssimo. Hoje, irmão, a nossa justiça é o Senhor. Nós sabemos que essa roupa suja está ali em Atos 19:8. São nossos quê? São nossos atos de justiça. São nosso viver. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós temos o vencedor, aquele que está envolvido com a obra de Deus. O fato de eu reunir sábado, domingo, não me torna vencedor. Vencedor é aquele que está envolvido com a obra. Vencedor é aquele, irmão, que está pregando o Evangelho, está vivendo o Evangelho, né? Nós vemos que, quando eu sempre leio Ezequiel 28, Isaías 14, ele fala muito de quem Satanás é. Quando eu chego ali em Ezequiel 28,
versículo 5. Ezequiel 28, versículo 16. Ezequiel 28, versículo 18. Esses 3 versículos repetem quase a mesma coisa. Ele fala que Satanás é bom no seu comércio. Ezequiel cita o comércio 3 vezes. Muitas vezes Satanás comercializa conosco. Olha, vou lhe dar isso, você não vai para a reunião hoje, deixa para ir amanhã. E nós vamos cair na onda dele. Ele é um bom comerciante, ele sabe comercializar. E depois, quando nós caímos, ele nos apresenta diante de Deus. Ali hoje, Zé Carlos ali, aí, com a roupa toda suja ali. Que o Senhor nos cubra, né? Tenha misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus. Nós vemos que a perseguição sofrida começou, né? Ali na sinagoga com os judeus. E até hoje, irmão, quem quiser viver rente do Senhor é através de sofrimento. Não é mesmo? Ela fala, ser fiel até a morte, né? Daqui, né? Ser fiel até a morte por causa da que ele é a coroa da vida. Ó Senhor Jesus, ser fiel até a morte. Apocalipse 2:8. Ser fiel até a morte. Senhor Jesus. Ele fala, ó Senhor, ser fiel até a morte, daqui é a coroa da vida. A morte aqui, irmão, ele fala a vida da alma, né? Que é ativa. Nós sabemos que o Senhor não nos chamou para viver nessa terra. Nós sabemos que o Senhor não chamou para reinar. Nós estamos aqui por causa de Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Pai nosso que estais no céu. Nós estamos aqui porque o Senhor tem um desejo. E Ele quer que o desejo dele venha para a terra. Que em nossa casa possa ser estabelecido o trono de Deus. Que o Senhor possa reinar em nossa casa, em nossa vida. Perguntaram a Jesus se ele era rei. Ele disse, João 18:36. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, não deixaria que eu fosse preso. E nem o nosso, né, irmão? Nem o nosso, né? Nosso reino é celestial, não é isso? O nosso plano está na esfera celestial. Não é isso? A nossa pátria é celestial. Filipenses 3:20 fala que a nossa pátria não é terrena. Ela é celestial. Nós estamos aqui apenas por causa de Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Senhor Jesus, nós sabemos que essa vida que está dentro de nós é uma vida de ressurreição. Que essa vida, irmão, ela vence toda a tribulação, ela vence toda a perseguição, ela vence toda a morte. Quando ele fala, ele começa a falar, quem tem ouvido, ouça. Ele falou isso para as 7 igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Para todas as 7 igrejas, ele repetiu a mesma coisa. Quem tem ouvido, ouça. Por quê? Nenhum de nós está livre de pegar uma doença, de afastar do Senhor, de passar por uma tribulação, de passar por uma provação, de passar por uma perseguição. Então, a partir dessa noite, nós entendemos que a vida que está dentro de nós é uma vida de ressurreição. Uma vida que já venceu a morte. Uma vida, né, que saiu da morte. Senhor Jesus, quando ele fala ser fiel até a morte, dá-te-ei a coroa da vida. Se nós formos fiel até a morte, o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Que coroa é essa? É o reino. Todos nós sabemos que existe o reino de Deus e existe o reino dos céus. No momento que eu ouvi o Evangelho da Graça, eu me tornei filho de Deus, recebi a salvação e entrei no reino de Deus. João 3, de 1 a 3. Mas eu tenho, em seguida, fala ali em Colossenses 1:13.
que Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para que, através da palavra profética, eu venha reinar, eu venha entrar no reino do céu. O reino do céu é o arrebatamento, é passar 1000 anos com Cristo, é estar presente a festa, a boda do Cordeiro, é onde vai se dar o casamento. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Essa é a promessa do Senhor, né? De nos dar um galardão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó, nós sabemos que Tiago ele fala, Senhor Jesus, Tiago, ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó, Tiago ele fala, ó Senhor Jesus. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que ama. Entendeu qual é o evangelho correto? Aquela igreja em Esmina, porque o Senhor nos abriu, está nos falando da igreja em Esmina, porque para nós entendermos e compreendermos que o verdadeiro evangelho não é um evangelho de prosperidade, não é um evangelho, sabe, irmão, de pare de sofrer. Não, o verdadeiro evangelho, irmão, é carregar o resto de sofrimento de Cristo, é completar o resto de sofrimento de Cristo, é ser provado para ser aprovado. Senhor Jesus, ó Senhor, ó Senhor Jesus, sabemos do vencedor, né? Através da sua fidelidade, ele vai reinar. Ele, né? Aprovação, tribulação, ele vai ser fiel, ele vai se manter fiel até a morte, né? E aí o Senhor vai dar o quê? O Evangelho. Hebreus 9, 27. Estou terminando, irmão. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Obrigado, Senhor. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, aqui se diz que ninguém morre 2 vezes. Uma vez nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Nós não temos mais o dano da segunda morte. Não é isso mesmo? Nós agora não precisamos ter medo da morte. Não precisamos ter medo da morte. Não é assim? Porque nós não morremos mais. É isso? É sim. Quando ele diz, eu te dou a vida eterna. O cristão regenerado pelo Espírito e redimido pelo sangue do Cordeiro, ele não morre mais. Ninguém morre 2 vezes. Nós já morremos. Então, o que acontece? Nós dormiremos quando chegar, né? E levantaremos para reinarmos com Cristo. João 10, 28. Precisamos ser vacinados e entendermos qual é o propósito de Deus. Diz o quê? João 10, 28 e 29. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém. Entendeu, irmão? Ele diz, eu te dou a vida eterna. A palavra eterna é para sempre. É assim?
Eu te dou a vida eterna. Amém. Essa vida, ela não morre. Essa vida, ela vence a tribulação, a provação. Quando o Senhor abriu o livro de Esmina e me mostrando aquele sofrimento coletivo daquela igreja, e depois de passar pelo sofrimento, ela disse, o anjo disse, você vai passar com sofrimento de 10 dias. Mas não temas. Nenhum de nós devemos temer nenhuma tribulação, nenhuma provação, nenhuma perseguição. Porque nós temos a vida eterna. Nós não morreremos mais. É por isso que se fala das duas oliveiras. Quando fala das duas oliveiras, se cogita de ser Moisés, Elias ou Enoque. Porque nenhum dos três, morreram, foram arrebatados. Não é isso? Todos três foram arrebatados. Moisés, até hoje não acharam o corpo de Moisés. Enoque e Elias foram arrebatados. Então, ninguém morre duas vezes. Nós, como cristãos, no momento que nós fomos salvos, nós recebemos a vida eterna. Amém? Amém. Mas nós fomos colocados no reino do Filho do seu amor para receber o quê? A salvação da alma. Nós fomos salvos no Espírito. Tessalônica 5:23. Que o vosso Deus vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. O que quer dizer isso? Que o homem é tripartido. O homem é corpo, alma e espírito. Quando nós fomos salvos no Espírito. Nosso espírito já foi salvo. Mas nós estamos na igreja, no corpo de Cristo, através da palavra profética, nós vamos ser, não é isso? Nós vamos ser transformados, Romanos 12, 1, 2. Nós vamos ser renovados através da nossa mente. Não é isso? E ele fala, não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 8, 28 e 29 fala que seremos conformados à imagem do Filho de Deus. O que quer dizer isso? Que nós estamos sendo conformados à imagem do Filho de Deus. Precisamos nos reunir para a salvação da nossa alma. Finalizando, Pedro diz, 1:9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Obtendo o fim da salvação, obtendo o fim da fé, a salvação da vossa alma. Então, o corpo é responsabilidade do Senhor. O Senhor vai dar um corpo transfigurado, um novo corpo. O espírito já foi salvo, a alma está sendo salva. Senhor Jesus. Então, obrigado, Senhor. Que o Senhor nos salvou, está, Coríntios, que fala, está nos salvando e nos salvará. Amém. Obrigado. Vou parar por aqui. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Senhor, nessa noite, invocamos o teu nome. Porque a tua palavra diz, perto está o Senhor, de todo aquele que invoca em espírito e em verdade. E nós invocamos teu nome, porque teu nome é maravilhoso, teu nome é doce. Obrigado por ter aberto, Senhor, esse livro, Senhor, das 7 igrejas, de Esmina, onde nós podemos entender e compreender que o sofrimento, ele existe para nos provar, e nos aprovar. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus.